Bom dia, pessoal. Obrigado, primeiramente, pela participação de todos. Estamos aqui, Paulo Costa, especialista de produtos da área de equipamentos de processos analíticos da PensaLab. Comigo também está o Isaac, nosso engenheiro de aplicação, também para essa área de equipamentos analíticos de processo. Tá? Já vamos iniciar, então, o nosso webinar sobre análise de umidade e gordura em processo através da tecnologia NIR para focado em indústrias de alimentos, snacks, ração e entre outras aplicações que a gente vai apresentar agora. Hum, Ótimo. É, Apenas uma introdução, então, sobre a PensaLab, né? A PensaLab é uma empresa especializada em instrumentação analítica para laboratório e para processos, né? Eu e o Isaac, como eu comentei, somos da área de equipamentos analíticos de processo. Ah, Nós somos uma empresa que tem mais de 200 colaboradores, com a sede em São Paulo, com portfólio diversificado, tanto para análise de sólidos como análise de líquidos e gases. Eh, Nós também contamos com escritório, laboratórios de aplicação, assistência técnica e suporte, pós-vendas e estoque também dedicado para atendê-los o quanto antes no Brasil inteiro. A Pensalab, então, tem mais de 28 anos de história, com lideranças que já estão há mais de 15 anos na empresa, diversos especialistas e técnicos de serviço também já dentro do nosso negócio há mais de 10 anos. Somos focados em instrumentação analítica. Nosso corpo técnico pós-vendas representa aí cerca de 55% do nosso time todo. Ah, nós Nossas vendas, nossas operações são baseadas aí em equipamentos de alto valor agregado, de equipamentos que trazem alto valor para o processo, equipamentos com robustez e para garantir confiabilidade e qualidade no processo de produção. Tá? Então, nós representamos eh, mais de 40 empresas, fabricantes ao longo do mundo e trazemos essas tecnologias aqui para o Brasil para poder aplicar nas diversas plantas e industriais. Então, nossos serviços vão desde a parte de engenharia de aplicação, então, estudando junto com o cliente qual que é a melhor parte do processo, qual que é o problema que vocês têm para resolver, as dores de cabeça, que com os nossos equipamentos analíticos a gente consegue ajudá-los. Também está na parte de manutenção preventiva, calibração, partilha e comissionamento, assim como a parte de pós-vendas de suporte remoto, treinamento e qualquer necessidade de auxílio técnico eh, pós-vendas, com peças também, padrões consumíveis. Então, falando agora mais especificamente do nosso webinar aqui. Aqui é um sumário aí do que nós iremos falar. Então, uma introdução sobre a tecnologia e sobre a KPM, que é uma das representadas que nós temos no nosso portfólio. É, o desafio do controle de qualidade na indústria alimentícia, principalmente o que está mais voltado aí com a análise de umidade e gordura. Solução da KPM, que é a análise de NIR em tempo real. Alguns casos de sucesso, alguns casos de aplicação. Aí a gente vai fazer uma demonstração do nosso equipamento e abrimos para a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de informar também que ao longo desse webinar vocês podem usar o chat já para ir fazendo as perguntas à medida que a gente for conversando aqui e apresentando. E aí no final a gente lê todas as perguntas e respondem para vocês em tempo real mesmo, tá bom? É, A KPM, então, uma introdução. A KPM ela é uma empresa que ela tem diversos outros equipamentos no portfólio. Nós representamos todos eles. Então, equipamento para laboratório e para processo. É, Hoje nós vamos falar principalmente dessa linha aqui, que é a linha de análise de umidade e composição
em tempo real, que é o NIR, tá, em processo, mas a KPM também trabalha com análise reológica, com a marca Chopin, inspeção visual de produtos alimentícios, tá, com marcas como iPro e Sightline, e análise química úmida para sólidos, fertilizantes, águas, alimentos e bebidas com AMS. Falando da parte então, dos desafios nesse tipo de controle no processo industrial, no processo produtivo de alimentos, é, eu trouxe aqui alguns efeitos do teor de umidade na qualidade do produto, né? Então, a umidade, ela pode alterar o sabor, né? Então, a umidade afeta a sensação que a gente tem do produto na nossa boca. Então, o que o nosso cliente tem de percepção do produto. Textura, então, muita umidade torna o produto encharcado, né? Então, também não traz uma percepção boa do produto. Pouca umidade, pelo contrário, faz com que fique quebradiço ou queime. Outro impacto da umidade é o prazo de validade, né? Muita umidade ou muita gordura aumenta a proliferação, né? Pode aumentar a proliferação de fungos e bactérias. Então, isso também tem a parte microbiológica que é muito importante, de ter o teor de umidade adequado no seu produto. E economia. Então, um produto muito seco leva a possíveis desperdícios devido à quantidade de matéria-prima incorporada. Então, o produto normalmente, né, é vendido por peso. Então, se ele está muito seco, você acaba vendendo mais produto, né, do que. E aí é um ponto de economia também que, fazendo essa análise em tempo real, a gente consegue agregar valor e melhorar aí até questões de custos do processo produtivo. E também produtos muito secos podem desmoronar, ou especialmente na embalagem, né, o transporte, então eles podem ficar mais quebradiços mesmo e chegar no seu cliente final já deteriorado. Então, essa alguns efeitos, né, importantes da umidade no processo produtivo. E na parte de gordura, né, de óleo, então a qualidade, né, da oleosidade do produto afeta o sabor também. Então, muitos temperos, né, eles são aplicados com spray ou óleo, então a consistência é essencial para evitar a formulação excessiva. Então, gastar muito com óleo, né? Então, você fazendo isso em tempo real, você consegue tomar uma decisão mais rápida de quanto óleo você está aplicando e fazer uma automação para que seja aplicado de forma mais homogênea ou de forma mais inteligente, para economizar também custo dessa matéria-prima da gordura. Além do consumo de energia, né, a temperatura do óleo em salgadinhos fritos, né, ele afeta a absorção de óleo e textura no produto final. Então, se você conseguir controlar a umidade e o óleo durante o seu processo, para controlar a temperatura do forno, da fritura, você consegue evitar também essa absorção a mais de óleo e a textura final do produto. Além de evitar também a formação de acrilamida, né, no processo da fritadeira, né? Ah, Então, como que é feito o controle de umidade e óleo hoje em dia, né? Tradicionalmente, né, por exemplo, a análise de umidade, ela pode ser feita em balança de umidade, em muflas ou secagem em estufa, por exemplo, né, que são tecnologias de laboratório e que levam um certo tempo para você conseguir ter o resultado. Então, até à medida que você leva isso para um laboratório terceiro, ou você faz mesmo no seu laboratório essas análises tradicionais, você já perdeu um pouco de tempo para você tomar uma decisão, e quando você toma essa decisão, de repente o seu processo já foi desperdiçado, você tem que reprocessar o seu produto, tá? Então, tem um certo. É claro que é preciso fazer algumas análises em laboratório, mas fazendo isso em tempo real, você tem uma tomada de decisão mais rápida. Ah, Você, além das metodologias tradicionais, a gente consegue também fazer essa análise, otimizar essa análise, né, com equipamentos de bancada, infravermelho de bancada, né? Então a gente tem aqui no portfólio da KPM o NIR de laboratório, que aí você consegue fazer umidade, gordura e também outros parâmetros adicionais, tá?
E você tem também esse mesmo equipamento que nós vamos mostrar aqui, mas é um equipamento que a gente chama de at-line. Ele pode ficar próximo da linha e o operador coletar de tempos e tempos e fazer essa análise próximo da linha. Em 10 segundos você tem o resultado. Tá? Então, isso é algumas opções também mais rápidas do que a metodologia tradicional que a KPM disponibiliza no portfólio. E a PensaLab tem aqui no Brasil para poder atender vocês também. E falando do controle produtivo mesmo, né, nós temos o modelo da KPM de processo. Então, é um equipamento que fica instalado diretamente na linha sobre uma esteira. A gente vai mostrar aqui diversos tipos de instalação que podem ser feitos. Então, independente se você tem uma esteira transportadora convencional ou uma esteira helicoidal, a gente tem diver- alternativas para poder instalar esse equipamento na linha. Tá? Então, a medição em tempo real é feita com esse equipamento que vocês estão vendo na tela. É, a ideia desse controle é economizar energia, economizar água ou matéria-prima, e você conseguir automatizar o controle, a produção, a secagem, com o que esse equipamento consegue dar de informação em tempo real. Tá? Agora, o Isaac vai conduzir e mostrar alguns exemplos, como esse equipamento funciona, né? E Ah, desculpa, eu me confundi aqui. É na próxima slide. O equipamento ele funciona com infravermelho, então falando um pouquinho mais da técnica, né, de como que ele funciona. Ele trabalha dentro da região do infravermelho próximo, né? Então, NIR significa infravermelho próximo, que é nessa faixa de infravermelho aqui, de 700 a 250 nanômetros. Tá? Todo NIR trabalha nessa faixa. A gente tem no nosso equipamento, internamente, essa composição que vocês estão vendo aqui, essa arquitetura. Ah, o NIR da KPM é um NIR que ele é específico, como eu comentei, para umidade e para gordura. Isso traz algumas vantagens para o processo produtivo e para a operação também. Internamente, ele tem uma lâmpada. Essa luz, ela passa por um conjunto de filtros, né? Esses filtros, eles vão filtrar o comprimento de onda, que ao invés de fazer uma varredura completa no comprimento do infravermelho, ele vai ser focado específico para umidade e para gordura, tá? Então, nós temos filtros que vão é, filtrar esse comprimento de onda para atingir a amostra. Então, a amostra fica a cerca aí de 25 centímetros de distância. Não tem nenhum tipo não é uma tecnologia destrutiva, né? Então, a análise é por luz, né? Então, a luz interage com a amostra. Então, pela absorção das moléculas de água ou de óleo, a gente consegue identificar a concentração dessas moléculas, a concentração de umidade ou de gordura é, em tempo real. Então, à medida que o espectro do comprimento de onda chega no detector, a gente consegue medir a umidade, né, em diferentes concentrações. Então aqui um exemplo, né, do gráfico. O comprimento de onda da água vai estar trabalhando em 1940 ou 1420 para quando é a umidade alta. E a gordura dentro dessa faixa. Então, essas são as faixas do filtro de infravermelho. Então, aqui alguns gráficos de umidade. Então, quando a umidade está mais baixa e até a umidade mais alta, através desse espectro de absorção, o equipamento consegue ler em tempo real e te dar o valor é, no próprio display ou passar isso para um sistema PLC. Falando um pouquinho de todos os equipamentos que eu mostrar aqui, vocês vão ver, tem essa mesma tecnologia. É, esse equipamento aqui é um equipamento que ele é focado para a umidade, então se o seu processo você precisa só medir somente umidade, a gente indica esse equipamento aqui que é o modelo NIR 7000. Então a instalação, ela fica, como eu comentei, sob esteira ou alguns outros tipos de instalação que a gente vai mostrar. Ele tem opcional de ser cego, né? Ou seja, não tem nenhum display.
no local, ou você pode colocar um display local para você, o operador acompanhar ali, ou você direcionar essa medição direto para o seu sistema supervisório. Então, alguns tipos de comunicação, ele é em aço inox, justamente por questões higiênicas, para aguentar a robustez do processo. É, diferentes comunicações, protocolos de comunicações opcionais, tá? A gente tem um outro modelo, que é um modelo que faz não só umidade, mas ele também pode fazer gordura. Então, ele faz esses dois parâmetros em tempo real. Aqui é um exemplo dele instalado num processo, numa esteira também, de biscoitos. Ele é específico para a indústria alimentícia, justamente por ele ter todo o invólucro de aço inox, ele aguentar níveis de poeira e de respinhos de água também. Ele é desenvolvido com para esses processos rigorosos, ele já tem o display também. E todas aquelas protocolos de comunicação que eu mostrei anteriormente também estão disponíveis nesse equipamento aqui, que é o modelo MCT566. E o terceiro modelo é o modelo que eu comentei, que é H-Line. Então, esse daqui não vai ficar sobre a esteira. É um modelo que você pode colocar próximo da esteira. Ele funciona com... Você tem essa panelinha que o operador coleta a amostra na linha, coloca no equipamento, essa panelinha vai girar, e em 10 segundos você tem o valor ali de umidade de gordura, tá? A estrutura dele interna é a mesma da estrutura de processo. A diferença é que quando você não precisa, né, ou você quer fazer uma análise em laboratório, ou fazer isso coletando amostra, você consegue fazer ele também com essa outra estrutura. E aí você consegue extrair os dados por USB, você consegue é, salvar todos esses dados aí em formato CSV para abrir em Excel, por exemplo. E agora sim, o Isaac vai conduzir essa parte de aplicações no processo. Então, exemplos de aplicações desse equipamento instalado no processo, na linha de produção, e como que isso pode beneficiar o processo produtivo em diferentes tipos de indústria aqui. Bom, Perfeito, pessoal. Então, a ideia é justamente, a partir de agora, nós ilustrarmos, né, onde podemos instalar esses analisadores no processo e como eles geram, né, essa economia, essa otimização na parte de medição de umidade e gordura de maneira online. Então, aqui começando com a parte de pet food, nós temos o primeiro ponto de aplicação, né, na parte de extrusados. Então, o processo de extrusão é um processo que dá forma à ração, né, a partir de uma pressão que é inserida em formas, né, que em alta temperatura e geram o formato do grão da ração. E normalmente a umidade nesse processo é por volta de 20 a 30%, então é uma umidade relativamente alta. E por que é interessante, né, medir a umidade nessa parte do processo? Porque logo após a extrusão, esses grãos de ração, né, eles são direcionados ao secador, né? Então, assim, o cliente ele pode controlar o secador, né, a temperatura do forno a partir da umidade que o seu produto sai da parte de extrusão. Então, um forno com temperatura mais alta para receber um produto com umidade mais elevada ou um forno com uma temperatura mais baixa, o secador com a temperatura mais baixa para receber um produto com uma umidade também mais baixa, né? E após, né, o processo de secagem, a umidade do produto ela se dá por volta de 5 a 10%, e o modelo que nós indicamos para ser instalados nessa parte do processo é justamente o NIR 7000, por não possuir display e ser um analisador também robusto, né, em relação à poeira, que normalmente no processo, após a extrusão, né, por conta de ter vapores, né, no processo há uma incrustação e uma concentração de poeiras elevadas. Então, o NIR 7000 ele é um analisador que completamente atende essa aplicação. Seguindo, nós temos a parte do revestimento, né, que é a parte do processo do pet food, onde são inseridos os palatabilizantes e o óleo em si da ração, né, para
tanto dar o sabor na ração, quanto também adicionar as proteínas, né, necessárias para a nutrição animal. Então, é possível, através do analisador MCT 566, fazer esse controle tanto da umidade, né, nessa parte do processo. Essa parte de revestimento já é uma parte mais para o final, né, do processo de produção. Então, é possível, via controle de qualidade, né, não precisar retirar essas amostras, que muitas vezes não são representativas, né, porque são feitas de maneiras periódicas, então você não consegue ter uma tendência completa do processo. É possível analisar tanto a umidade quanto a gordura em tempo real, e inclusive com o analisador NIR, né, você consegue ter a tendência com os picos do processo, né, ou seja, é possível identificar falhas ali na dosagem, tanto de óleo, ou também falhas no processo de secagem, né, dessa ração. Então, o analisador ele te dá esses picos, onde são por fins de para fins de supervisão, né, é possível identificar essas inconsistências, né, incongruências no processo. Seguindo, nós temos também a aplicação desse tipo de analisador na parte de grãos, né? Então, aqui na parte do processo é após o secador, né, de uma matéria-prima chamada grits, que é basicamente uma canjica, né, onde a umidade é essencial porque essa etapa é uma etapa anterior ao processo de laminação, né, para ser constituído os sucrilhos. Então, dependendo da concentração de umidade desse grão de canjica, né, após a secagem, torna-se possível, né, comprometer o processo, né, se o grão ele está com umidade muito alta, torna-se suscetível enroscar, né, na parte de laminação. Se tiver com uma umidade também muito baixa, o grão ele não, ele torna-se impossível de ser laminado, então você tem ali perdas de matéria-prima, e nós conseguimos instalar também esse tipo de analisador, né, o MCT 566, para realizar, principalmente nesse caso, o monitoramento de umidade, né, mas também podemos analisar a gordura nessa parte do processo, né, e o analisador também nós conseguimos, né, até mesmo instalá-lo em transportadores helicoidais, e através de um controle, né, do próprio analisador, nós conseguimos eliminar, né, o dumping, né, em relação às pás, né, às hélices desse transportador, né, tornando a medição mais precisa e mais confiável também. Agora aqui entrando na parte de tortilhas, né, e chips, nós podemos instalar esse tipo de analisador, o MCT-MC 566, tanto no início do processo, né, para monitorar a umidade da matéria-prima ali, onde ela toma forma, né, antes de entrar no forno, para justamente fazer esse controle, né, de aquecimento do forno, antes de receber a matéria-prima, tornando o processo ali, gerando economias, desde economia de energia, quanto economia em relação ao tempo de uso, né, do equipamento, quanto após também essa secagem, né, após as tortilhas elas serem cozidas e posteriormente fritas também, com os valores de umidade no início do processo, valores relativamente mais altos, de 25 a 35%. Após o processo de secagem, né? Então a umidade ela decresce, né? Então fica ali em torno de 10 a 15%. E antes, né, de entrar no secador ali, a umidade ela é bem baixa, né, pelo fato de ser um salgadinho frito, né? Mas ao passo que a gordura, né, ela aumenta após o processo de fritura, né, das tortilhas em si. Então é extremamente importante controlar tanto a umidade quanto a gordura para otimizar esse tipo de processo. E somente nessa parte de produção de tortilhas, né, nós temos possivelmente ali, né, 4 pontos de instalação que ajuda a monitorar e controlar o processo de maneira eficiente. Podemos também instalar esses equipamentos na parte de biscoitos assados. Então demonstrei que podemos, as aplicações são variadas, né? Então, desde pet food até mesmo em alimentos fritos, e agora em alimentos assados, né? Então, ali nós podemos
instalar esses tipos de equipamentos após o forno e antes do forno para controlar justamente esse processo e na parte também ali do revestimento, né, quando são adicionados óleos e também alguns palatabilizantes em relação aos biscoitos. Então entramos na parte de salgadinhos extrusados, né, semelhante ao processo de pet food, né, após a extrusão nós obtemos analisadores, nós obtemos valores de umidade mais elevados, né, e são essenciais para controlar justamente a parte do secador, né, em relação a esse processo. Então, normalmente nesse tipo de processo nós instalamos um analisador antes do secador e após o processo de extrusão e um após o secador para fazermos justamente esse controle P&D, né, do secador e posteriormente um analisador no final da linha de processo, né, na parte do revestimento, onde os óleos e os saborizantes já são adicionados e assim conseguirmos fazer todo o controle, né, de maneira integral. E também temos aplicações em batatas fritas, né? Então, normalmente esses analisadores são instalados na parte após o secador também e na parte após os saborizantes, né? E ali no final do processo para controlar justamente a qualidade e assegurar que os parâmetros estão dentro das especificações desejadas. Importante mencionar aqui também, né, Isaac, que nessa parte de fritura, esse ponto após a fritadeira, né, você consegue controlar a temperatura do óleo de fritura. Esse é um ponto muito importante para essa área de salgadinhos fritos, né? É conseguir controlar a temperatura do forno de fritura, para evitar que ele seja, evitar que tenha muita absorção de óleo e também que seja frito muito, seja frito além do esperado para evitar a questão da acrilamida. Perfeito. E além desses analisadores, né, que eles estão instalados normalmente em transportadoras, né, seja por correia ou transportadores helicoidais, nós temos também uma versão, né, que ele pode ser instalado de maneira horizontal a 90 graus em processos onde não há fluxo constante, né, em processo de caída. Então, ali para monitoramento de processos onde são gerados muito pós, né, e grãos também, onde não são transportados através de esteira, mas sim tubulações, nós conseguimos também fornecer tipo de análise para esse processo, né? Basicamente é um acessório de instalação, onde é instalado diretamente na tubulação, né, de maneira in situ, e há uma câmara, né, onde a matéria-prima é depositada e de tempo é realizada a leitura com o mesmo processo e tecnologia já explicado anteriormente dentro dessa apresentação e posteriormente após um período de tempo totalmente programável, né, é feito a purga ar e para coletar uma nova amostra e realizar a leitura de acordo com o tempo programado pelo cliente. Agora entrando na parte do processo de calibração, né, que é onde está a principal vantagem do nosso equipamento frente aos concorrentes. Como o Paulo explicou no início da apresentação, normalmente a tecnologia NIR dos concorrentes, elas fazem uma varredura no espectro eletromagnético. Então, para gerar a calibração, é necessário demasiadas amostras para gerar uma curva precisa de calibração que cubra todo o espectro eletromagnético. Né? No nosso caso, como a tecnologia funciona a partir de filtros fixos, nós precisamos inicialmente coletar as amostras no processo do cliente. Como é feito esse processo? Né? Primeiramente, nós coletamos as amostras no processo. Então, aqui no lado esquerdo, né, estão demasiados tipos de processo. Após isso, nós precisamos condicionar essas amostras. Normalmente, nós fazemos uma curva de calibração a partir de 5 amostras. Né? E como é feito esse condicionamento? Em 2 amostras, nós adicionamos umidade
para a parte de umidade, né? Em duas amostras, nós retiramos a umidade a partir de estufa ou algum secador, e na quinta amostra, nós deixamos a amostra in natura, né, conforme seu estado natural e conforme ela foi retirada do processo. E mantemos dessa maneira em sacos Ziplocs, né, para homogeneizar a umidade e tornar a medição, né, posteriormente mais precisa. Após feito o condicionamento de amostras, o que nós normalmente fazemos, né? Nós precisamos utilizar um método de referência, que normalmente é uma balança de umidade ou uma estufa. Então, nós pegamos essas amostras que foram condicionadas, medimos essas amostras, medimos a umidade dessas amostras utilizando a balança de umidade e, posteriormente, apresentamos essas amostras antes da calibração para o NIR. Após isso, nós vamos obter 5 valores, né, de umidade medidos através da balança de umidade e 5 valores medidos através do NIR, né, antes da calibração. A KPM ela disponibiliza um software no qual é possível gerar, a partir desses valores, valores de zero e span que representem a curva de calibração de acordo com o seu processo, né, e de acordo com a sua amostra. Então, recapitulando, né? Primeiro nós coletamos as amostras, depois fazemos o processo de condicionamento, apresentamos para o NIR e apresentamos e medimos as amostras através da balança de umidade. Posteriormente, dispomos esses valores no software, e esse software ele vai nos gerar uma curva de calibração com valores de zero e span que represente o nosso processo. Após isso, nós, para fazermos uma validação, né, após gerados os valores de zero e span, nós carregamos o equipamento a partir da interface e medimos novamente a umidade e comparamos com o método. Aqui no sexto passo, né, que é justamente comparar os resultados medidos entre o NIR após a calibração e o laboratório, nós podemos observar que o desvio obtido, né, o desvio médio obtido, ele é um desvio quase irrelevante, né, por se tratar de um equipamento que está instalado no processo e por realizar também uma medição sem contato, né? Então, aqui alguns valores ficam bem próximos e isso é totalmente ajustável, tá? Dependendo do seu ponto de instalação, é possível fazer um ajuste somente de offset, né? Um ajuste de zero para deslocar a sua curva de calibração e torná-la mais precisa. E relacionado ao processo de calibração para gordura, né, ele é bem semelhante ao processo feito para umidade. As amostras, a única diferença é que as amostras elas são condicionadas a partir do óleo, né, ou do palatabilizante ou do saborizante do próprio cliente, né. Então, a ideia é pegar amostras com diferentes concentrações de óleo. Evidentemente que a parte da gordura torna-se mais simples porque a umidade é muito volátil, então você perde umidade para o ambiente ou ganha umidade do ambiente de maneira muito fácil, e com óleo você não tem tanto esse problema. A principal questão é obter acesso, né, a esse óleo utilizado pelo cliente, ou esse palatabilizante, né, ou saborizante, no caso de rações e demais extrusados. Mas, basicamente, o processo é o mesmo, né? Coletar os valores, preencher através do software, né? E esse software ele vai nos gerar valores de zero e span que represente a calibração da sua amostra, só que dessa vez para o óleo. Certo, obrigado, Isaac. Então, após essas aplicações, né, exemplos de aplicações, uma coisa, algum detalhe importante de equipamento de processo é você conseguir entender qual que é o melhor ponto de instalação, onde você faz essa instalação, se tem produto, quantidade de produto suficiente para fazer a leitura, enfim. Aqui são algumas recomendações. Isso a gente faz junto com o cliente, né? A PensaLab, nós nos disponibilizamos a visitar a linha de processo e entender junto com vocês qual que é o melhor ponto de posição desse equipamento para fazer a leitura com essas cinco recomendações aqui, né? Então, onde a gente posiciona o sensor? Normalmente, o sensor, vocês vão ver aqui que a gente está
tá com ele instalado aqui para fazer demonstração, ele fica mais ou menos a 25 centímetros de distância da amostra. Então, precisa ter essa distância. É importante que tenha um fluxo contínuo de amostra, mas também, se não tiver, Paulo, meu produto para no meio, a linha não é tão contínua, ela tem uma quantidade de produto, mas ela tem uma parte do meu processo que a gente para de produzir. Como é que é feita essa leitura? A gente também tem algumas alternativas. A gente tem um sensor de perda de produto, por exemplo, que ele vai te indicar, vai indicar para o leitor, para o analisador, quando tem e quando não tem amostra. E aí, quando não tem amostra, ele para de fazer. Mas o que é importante aqui é que quando tem a amostra, tem uma quantidade significativa para a gente conseguir fazer a análise e não fazer, por exemplo, a leitura da esteira, né? Então, onde for instalar esse processo, ele tem que estar numa região ali que tenha amostras suficientes para fazer a leitura. Então, isso é um ponto importante. Questão da umidade também em equilíbrio, né? Às vezes, dependendo do processo, logo após o secador, por exemplo, a amostra tem uma determinada umidade, mas um pouco mais para frente na linha, essa umidade ela vai ficando um pouco mais homogênea, né? Imagina-se que a gente está trabalhando com equipamento que faz uma análise superficial. Então, um grão, um biscoito, por exemplo, muito grande, ele pode ter umidade superficial diferente da umidade interna após a saída do secador, por exemplo. Então, isso é um ponto importante de entender onde que a umidade está com mais equilíbrio, né? Esteja mais homogênea para a gente poder posicionar e você ter uma leitura representativa. O ambiente da operação, né? O ideal, aliás, o equipamento aguenta, ele é robusto para aguentar temperaturas acima de 50 graus. Mas para isso, quando se for o produto sair acima de 50 graus, a gente tem uma alternativa. É um sistema de resfriamento de todo o sistema das placas do analisador, justamente para não danificar essas placas, né? Então essa parte elétrica ela pode ser sensível, mas com essa alternativa, uma vez que a gente saiba naquele ponto de instalação qual que é a temperatura, a gente consegue caminhos para poder resfriar o equipamento e manter ele em situações adequadas, mesmo acima de 50 graus. E limpeza e manutenção, né? A gente sabe que a produção de biscoitos, de farinhas, de grãos, de pós, de açúcar, por exemplo, também, podem gerar incrustações na janela. Então, imagina que aqui nessa parte do sensor ele tem uma janela, né? A poeira ela pode subir para essa janela. Então, a gente tem condições próximos aqui dessa janela, a gente tem um orifício que a gente consegue colocar uma mangueira de purga de ar. Então, à medida que o processo produtivo vai acontecendo, a gente pode programar para que essa purga de ar seja feita de tempos em tempos, né? E também é importante verificar e fazer uma limpeza dessa janela, que é simples também, tá? Um paninho ali com álcool não já é suficiente também se for algo muito recomendado, na verdade, quando não tiver, a purga de ar não for suficiente. Então, são alguns pontos de atenção. Aqui só um exemplo, né, de como esse equipamento ele pode se pagar num processo produtivo, né? Então, imagina que hoje a especificação do seu produto é que ele saia com 10% de umidade. Mas hoje você não tem esse equipamento. Então, você seca ele mais do que deveria, justamente para poder garantir que ele realmente esteja dentro desse limite de umidade, né? Então você seca ali, vamos supor que você seque a 7%. A gente tem então um gap de 3% aí para dentro da especificação, né? O volume de uma produção, por exemplo, de 100 toneladas por mês ou por ano, não importa quantos, né? Mas vamos supor um volume de 100 toneladas, né? Se a gente conseguir analisar isso em tempo real e controlar o secador para que ele seque menos, né, a amostra, então seque na nossa especificação, você consegue ganhar esse gap de 3%. Então você ganha 3%, 3 toneladas, né, por exemplo, em água no seu produto. Então, ao invés de você consegue aumentar a produtividade e colocar o equipamento dentro perdão,
o seu produto dentro das especificações, e aí você economiza energia, né, porque você não vai usar o forno a uma temperatura mais alta, você consegue ajustar essa temperatura para ele ser mais eficiente. E você economiza também na matéria-prima, na quantidade de produto que você está vendendo lá no final do seu processo, tá? Então a gente vai agora para a parte da demonstração. A gente tem um equipamento aqui. Eu vou me posicionar para mostrar para vocês, tá? Esse daqui é o equipamento. Estão me ouvindo? Ok. Ah, este é o nosso NIR de processo, tá? Então, isso aqui é uma simulação dele instalado, né? Então, imagina-se que aqui é como se fosse uma esteira aqui embaixo. O equipamento, como eu comentei, ele tem um visor, né? Um display aqui, que está conectado com ele. Aqui você tem a janela, então a iluminação passa e atinge a amostra, né? A amostra absorve a umidade e a luz que retorna no nosso detector, ele consegue entender a diferença ali do que foi emitido e do que foi absorvido, e através dessa diferença a gente entende a umidade e a gordura. Tá? Então, é feito o cálculo da umidade e da gordura, como vocês estão vendo aqui no display. Então, aqui tem só só mudando aqui para vocês verem que isso é instantâneo, né? Então, o equipamento ele consegue fazer diversas leituras por segundo. Então, à medida que a amostra vai passando, então a velocidade da esteira aqui também não é um fator crucial para o equipamento fazer a leitura, porque ele faz essa leitura muito rápida. E você consegue ajustar aqui, né, diferentes amostras, né? Então você consegue, o Isaac vai mostrar posteriormente o software, como que a gente consegue mexer no software, né? Aqui vocês estão vendo o display com dois parâmetros, né? Dois constituintes, a umidade e a gordura. Tá? E você consegue fazer o acompanhamento disso em tempo real. Então aqui tem um gráfico que ele vai plotando à medida que você vai fazendo as leituras, que ele vai obtendo os dados. Ele vai plotando aqui nesse gráfico e você consegue acompanhar o tempo de produção, se aconteceu algum desvio, onde teve um aumento ou um desvio de umidade ou de gordura. O Zé vai mostrar também no software agora alguns opcionais e como que a gente consegue trabalhar também no software à parte, né? Então esse equipamento também ele pode ser ligado no computador, tá? Com esse mesmo software aqui para fazer os ajustes de curva de calibração, leitura e envio de dados. Perfeito, então esse é o software, né? Então, a partir do momento que você adquire um equipamento da KPM, esse software ele já vem incluso para todos os equipamentos, tá? Então você pode baixar no seu computador. A partir desse software, nós conseguimos fazer, como eu já havia explicado, as calibrações e também os acompanhamentos, né? E a parte de registramento de dados no computador em si. Vale ressaltar que todos os equipamentos, né, por serem de processo, eles são totalmente integráveis com os sistemas supervisórios. Então, você pode fazer o controle, né, do seu secador ou do seu forno ou o controle do seu processo a partir da medição de umidade e gordura diretamente utilizando o seu sistema supervisório, mas também obter esses relatórios de maneira mais detalhada, né, no seu computador. Então, aqui, iniciando, né, nas funções, nós temos as configurações do produto, no qual você pode ter toda a lista, as listas, né, de produtos calibrados de acordo com as concentrações de umidade e gordura. E aqui nós conseguimos também dimensionar o range, né, do seu processo, que é a faixa de medição. Podemos dimensionar também alguns alarmes. Então, o equipamento ele vai alarmar tanto na IHM, né, para o operador já ter a ciência que o processo está fora das especificações, quanto também é possível via saídas, né, a rede ou analógica, mandar um alarme para o seu sistema supervisório e fazer o controle, né, e o ajuste do seu processo em tempo real, né, sem qualquer necessidade ou interferência humana. Então, aqui também uma função interessante é essa parte do amortecimento. Essa parte de amortecimento é a sensibilidade do sensor em relação ao processo. Então, em processos onde nós temos, por exemplo, transportadores helicoidais, nos quais tem
pás, tem sólidos que possam atrapalhar a medição de umidade, nós podemos tornar o sensor menos sensível, né, a esses é, produtos que possam atrapalhar a sua leitura e assim aumentar de maneira considerável a precisão da leitura e também a qualidade da leitura. Seguindo aqui, nós temos a visão dos gráficos, né? Os mesmos gráficos que são exibidos na IHM, e aqui totalmente personalizável também. Você pode enxergar umidade, gordura e temperatura, por exemplo, ou caso a temperatura não seja essencial ou a gordura não seja essencial para o seu processo, você pode também deixar a IHM ou os dados exibidos do seu computador de maneira totalmente personalizada, né? Com um ou mais parâmetros. Aqui também você pode escolher, né, os produtos que serão exibidos a partir das receitas calibradas e alterar de maneira bem simples. Aqui também nós podemos enxergar de maneira é, como um todo, né, as tendências através dos gráficos, verificando os picos de processo, verificando é, as medições em tempo real em si, ou somente os valores, né? Aqui, quando há algum alarme e também as medições estão fora das especificadas, é, as medições, os valores de medição, né, eles são dispostos em vermelho, né? Se estiver dentro do parâmetro, em verde. Aqui também os alarmes são totalmente configuráveis, então eu posso setar qualquer valor e posso também ajustar a base do meu gráfico, né, para eu verificar a tendência em um período menor ou maior de tempo. Então, a partir de 10 minutos, eu tenho uma média da umidade medida ou gordura medida nos 10 minutos, com todos os picos e variações do processo, até 7 dias. Então, você consegue ter na tela da sua IHM uma visão do seu processo em 7 dias, o que não é muito comum, né? Normalmente são necessários extrair relatórios para ter essa visão, fazer um tratamento de dados, mas com o analisador NIR e a IHM nós conseguimos disponibilizar ali direto para o operador ou para o supervisor, né, para fim de conferência e análise, toda a tendência e as variações do seu processo durante uma semana. Aqui também, entrando na parte de calibração, né, que é feita via software, nós temos, eu vou carregar agora uma curva de calibração somente como exemplo. Então, nós temos aqui os valores de zero e origem que vêm carregados em todos os equipamentos a partir de uma experiência, da experiência que a KPM tem no mercado, né? Então, é uma mescla de diversos valores de umidade e gordura, né? Que são configurados no equipamento de fábrica, e a partir desse e span de origem é gerado um novo zero e um novo span a partir dos dados de calibração do seu sensor, né, com as suas amostras. Então, aqui, basicamente, como eu expliquei anteriormente, são dispostos os valores que são obtidos através do laboratório, né, que são medidos no seu método de referência, possivelmente uma balança de umidade, e também no analisador. A partir disso, somente você necessita apertar esse botão, calcular zero e span, né? E você terá o seu novo zero e o seu novo span de origem, que deverá ser feito o upload, né, desses novos valores no seu equipamento, e esse equipamento simbolizará, né, com precisão a amostra que possuem esses valores de umidade, né? Aqui também nós conseguimos verificar algumas estatísticas de qualidade em relação à construção da sua curva de calibração, né? Então aqui a parte do coeficiente de correlação, que indica o quanto a correlação da medição de umidade da sua amostra utilizando a tecnologia NIR está sendo assertiva. Então, quanto mais próximo a um, melhor. Quanto mais distante de um, pior. E também o erro padrão, né? Que a tendência é sempre diminuir o erro e aumentar o coeficiente de correlação. Nesse caso, nós obtivemos para essa amostra um coeficiente de correlação igual a 1 e um erro padrão igual a zero. Aqui, onde está disposto em amarelo, né, é que o software também, por ser um software construído diretamente pela KPM, né, um software voltado realmente para essa parte de calibração dos equipamentos, o software automaticamente ele reconhece valores que estão fora, né, da tendência do seu processo e ele sinaliza a você no momento da construção da curva de calibração e você pode simplesmente ignorar valores que estão fora da tendência, né? Como assim? O que são esses valores? Por exemplo,
a tendência da umidade é sempre aumentar, né? Então, quando você é proporcional, né? Totalmente proporcional diretamente. Então, quando você adiciona umidade, o seu produto ele precisa necessariamente no NIR dar uma concentração de umidade mais alta. Então, se você adicionar umidade no seu processo e no NIR houver uma diminuição da leitura de umidade, dá para você ignorar esses valores porque eles entendem que é um ponto fora da curva, né? E a partir do NIR não seria necessário cobrir esse ponto e assim aumentar a assertividade da construção da sua curva de calibração. Seguindo, nós temos a parte de diagnósticos, né? Então, o sistema ele é totalmente intuitivo. é, Em relação aos diagnósticos, então qualquer problema que houver, né, o sistema ele vai simbolizar na IHM através de um alarme e direcionar o operador, né, através de coloração, né, na IHM, um guia bem intuitivo, onde está a falha, né, se é no motor, se é uma falha de sinal, se a falha está na alimentação, se há vibração demasiada que interfere também na medição através do NIR, até mesmo algumas falhas mais simples, né, em relação à janela do equipamento está suja e por isso está comprometendo a medição e também por questões de temperatura, falhas de detector e também você consegue analisar alguns diagnósticos mais detalhados em relação à alimentação, em relação às saídas e os sinais, né, que você obtém, assim como o estado do seu sensor, a velocidade, né, de rotação e a temperatura, né, que é bem importante o monitoramento porque como o Paulo ele havia explicado, a partir de 50 graus, né, compromete a eletrônica do equipamento, então é necessário realizar o resfriamento via turbo vortex, e é sempre importante no momento da instalação, né, dependendo do ponto, verificar via software a temperatura interna do analisador. Além disso, nós podemos realizar o registro desses dados, né, de leitura, no seu computador ou na sua rede. Então, basicamente, de maneira bem simples, você seta o caminho que deseja ser realizado, esses registros, né? Pode ser uma rede, pode ser na sua área de trabalho ou o local que preferir. E o formato do arquivo, pode ser um arquivo CSV, Excel, entre outros, e o tempo, né, de intervalo. Então, você pode, totalmente democrático e configurável, fazer um registro de dados a cada 10 segundos ou a cada 1 hora para ter ali, além dos valores que estão sendo enviados para o seu sistema de controle e além dos valores que estão demonstrados na tendência, né, do gráfico da IHM, você pode ter esses dados também no seu computador de maneira fácil e automatizada. E aqui, por fim, tem a parte de configuração das saídas analógicas, né? Então você consegue setar facilmente o seu range, seja de umidade ou gordura, e também o que esse range simboliza dentro da escala 4 a 20 mA, né, para configurar as suas saídas analógicas. E basicamente são essas as funções do software. Tá joia, pessoal. A gente vai responder as perguntas agora. Bom, pessoal, estou aqui com as perguntas, né? Eu vou responder algumas aqui que a gente conseguiu pegar. Primeiro, o Matheus pergunta: a amostra tem que ter algum preparo para ler no NIR? Exatamente essa é a vantagem, tá, Matheus, do NIR, é que ele não tem preparo. E justamente por isso a gente consegue colocar direto na linha de produção. Então, à medida que o seu produto vai passando pela esteira, não tem nenhum preparo de amostras para ler nesse tipo de equipamento de processo. Ah, o Tomás perguntou qual a diferença entre o NIR e o SWIR. É a faixa espectral, tá, Tomás? O NIR ele é parte do infravermelho próximo. Então ele está trabalhando na parte do infravermelho um pouco mais abaixo do que o SWIR. É basicamente essa a diferença. Então, para a umidade, o NIR é mais recomendado, mais tradicional também. O Roberto perguntou: podemos aplicar em situações de produtos de composição variável? Roberto, assim, a composição do produto não vai interferir muito, que pode interferir, assim, a gente vai, como eu falei, a gente vai fazer a leitura só de umidade ou só de óleo, né? Então, o que vai importar para a gente, para esse equipamento aqui, é a concentração desses dois parâmetros, tá? Então, ele vai enxergar basicamente esses dois parâmetros.
Se você tem amostras diferentes, por exemplo, de granulometrias diferentes, ou primeiro eu passo uma análise de um biscoito extrusado, depois eu passo análise de uma batata frita, por exemplo. São produtos diferentes, com concentrações diferentes, tamanhos e tudo mais. Aí a gente pode criar curvas de calibrações específicas para esses produtos. Né? Então o Isaac mostrou que dá para criar diversas curvas de calibração. Então, dependendo do que você passa na linha de produção, a gente consegue alterar essa curva de calibração para o seu produto específico. Ah, Felipe disse, não vi especificações para pó, processo de pó. Também, Felipe, assim, tudo que é sólido a gente consegue ver, tá? Então, a gente falou aqui especificamente de produtos alimentícios, né? Então, grãos, biscoitos, farinha, ração, pós, né? Então, por exemplo, para a parte de mineração, né? Minério é pó, a gente também tem aplicação para esse produto. Então, também dá para ser utilizado, tá bom? Isaac, se quiser dar vontade para responder algum. A próxima, o Felipe também perguntou qual é o valor mínimo e máximo de umidade que o aparelho consegue ler. Assim, Felipe, nós trabalhamos com basicamente dois tipos de filtro, né? Filtro para baixas umidades e filtro para altas umidades. Filtros para baixas umidades são umidades normalmente inferiores a 40% e filtros para alta umidade são filtros com umidades de amostra, né, superiores a 40%. Então, esses dois tipos de filtros são possíveis dentro do equipamento. Normalmente, nós pedimos, né, no momento da aplicação, né, para que o cliente nos informe qual a concentração de umidade da amostra que ele deseja analisar, e assim podemos especificar o melhor equipamento com um filtro totalmente configurado. Né? Mas basicamente nós conseguimos medir em sólidos, né, umidade de 0 a 100% com esses filtros, né, para baixa e alta umidade, o que torna a precisão, né, das medições mais elevadas. Eu estou vendo outra pergunta aqui da Cláudia. O aparelho consegue realizar outras análises ou só lipídios e umidade? Cláudia, a grande vantagem desse equipamento é isso. Ele só faz umidade e gordura, né? Por incrível que pareça, por que eu estou falando que essa é uma vantagem? Porque ele mede especificamente umidade e por isso a gente só. E aí já responde uma outra pergunta da Fernanda, que é por isso que a gente utiliza somente 5 amostras para fazer a leitura. Então ele é muito mais simples de calibrar, então o operador não precisa ter uma qualificação, né, uma mão de obra tão qualificada para poder operar esse equipamento. Com 5 amostras a gente já tem uma exatidão excelente para esse equipamento, justamente porque ele é focado específico para a umidade e para a gordura. Então ele tem um filtro fixo para essas duas leituras, tá? Se você tiver alguma outra leitura a mais que você queira ler, a gente pode verificar se é possível colocar ou não. Mas essa é a grande vantagem desse equipamento. E por isso também, além dessa facilidade de operação, de não necessitar mão de obra tão qualificada para operar um NIR, esse tipo de NIR, esse equipamento também ele tem um custo inferior a um NIR que faz varredura, por exemplo. Né? Um NIR que faz varredura, você precisa de, sei lá, 100 amostras ou até mais, e ficar acompanhando, incluindo curvas de calibrações ao longo do tempo. Então, isso não é um problema para isso aqui, que para a operação se torna um valor, né? Porque é algo muito mais simples de operar. Mas eu vou me aqui. O Roberto perguntou aqui, né, sobre os desvios, o equipamento emite alertas? Conforme eu mostrei no software, Roberto, sim, o equipamento ele emite alertas, inclusive é totalmente configurável, né, a faixa de alerta, a qual, dependendo do seu processo, né, para baixas umidades, altas umidades, baixa concentração de gordura ou altas concentrações de gordura, então você consegue ter esses alertas emitidos tanto na IHM quanto via saída analógica ou digital diretamente no seu supervisório, né, para tomar as ações em relação ao seu processo e ajustar o seu processo, uma vez que ele esteja fora das especificações. O Matheus perguntou também: o NIR faz leitura para alimentos mais pastosos ou líquidos? Alimentos pastosos, sim, tá, Matheus? A gente consegue ver de 0 a 95% de umidade. Então, por isso que antes também de fazer uma instalação, antes da gente fazer uma demonstração, algum teste com o equipamento, a gente avalia todos esses parâmetros com vocês. Qual que é a concentração de umidade que vocês vão pretender medir? É uma concentração alta, então acima de 80%, 70%, 40%, 50%, aí a gente vai fazer uma calibração específica para aquela range de umidade. Se a sua calibração é mais baixa, a gente faz uma calibração para aquela
para aquele range um pouco mais baixo. Então, alimentos pastosos também dá para fazer. Mais alguma? A Iane aqui perguntou como o dado gerado pelo NIR em tempo real, especificamente teor de óleo, é melhor integrado a sistemas de automação como controle PLC para permitir ajustes automáticos no processo, minimizando a intervenção humana e garantindo a consistência do lote? Sim, é melhor e é justamente essa a ideia do equipamento, né? Você integrá-lo ao seu sistema supervisório e realizar todo o controle do processo, né? De maneira automatizada e sem intervenção humana. Então, a partir dos dados de leitura do equipamento, você vai ajustar o seu processo com interface direta com o seu PLC, o seu sistema de controle, e assim tornando o seu processo, né, mais confiável e tornando o seu processo também não suscetível a erros humanos. Acho que a gente respondeu. Tem mais alguma, não? Tá. Bom, pessoal, se vocês quiserem conhecer mais esse equipamento, e qualquer outra tecnologia analítica de processo que vocês tenham alguma necessidade, alguma demanda, fique à vontade para entrar em contato com a gente. Esse equipamento também, se vocês quiserem testar, conhecer, a gente pode fazer uma demonstração, pode fazer um teste, vocês podem enviar amostras para a PensaLab, vir na PensaLab conhecer também, ou até mesmo a gente levar o equipamento para instalar no processo, vocês fazerem a validação junto com a equipe de quanto esse equipamento pode reduzir de custos e otimizar o processo de vocês. Então, agradeço novamente pela participação. Ficamos à disposição aí para contatos futuros. Um abraço e tenha um bom dia. Muito obrigado, pessoal. Um abraço.